Presidente, boa tarde. Então, obrigado mais uma vez pelo espaço aqui conosco. Eu gostaria, em primeiro lugar, de saber do senhor qual é o prazo, então, que a CE Equatorial ela vai dar para os clientes, né, para a população de uma forma geral, em relação a mais esse temporal, né, que embora não tenha sido de grande monta, assim, em relação a transtornos, árvores caídas em Porto Alegre. Ontem o prefeito Sebastião Mello falou que nós foram 280 mil clientes da CE só em Porto Alegre sem luz. Então, eu queria saber quais as ações que a CE está tomando, né, nesse sentido, a CE Equatorial, e qual o prazo, então, para restabelecimento. Então, eu inicialmente agradecer a vocês pela oportunidade, obrigado pelo interesse, por nos ajudarem aqui a levar informação para os nossos clientes e para a sociedade em geral. Com relação aos números, esse temporal ele começa para nós, né? No início do dia de ontem, nós chegamos a ter 815 mil clientes desligados em toda a área de concessão. Especificamente, a cidade de Porto Alegre teve o seu pico no início com 229 mil clientes desligados. Esse é o número da cidade de Porto Alegre. E agora, o último número que nós temos, que eu tenho em mãos aqui, é o das 14 horas. Nós estamos soltando daqui a pouco o relatório das 15 horas, o pessoal está compilando ainda. Mas o horário das 14, nós estamos com 180 mil clientes nesse momento desligados em toda a área de concessão. Desses 180, 10%, 18 mil clientes estão na cidade de Porto Alegre. Tá? Então, esses são os nossos números. Nós recompusemos aqui em pouco mais de um dia, um pouco mais de 24 horas, a gente conseguiu recompor mais de 75% dos clientes que foram afetados. E tem 25% ainda que a gente tem que trabalhar para normalizar. Isso na área de concessão como um todo. Em Porto Alegre, o restabelecimento, a normalização do fornecimento já passa de 92% do público atingido, inicialmente com 229 mil, como eu falei, e agora com pouco mais de 18 mil, então a gente já está na casa de 93% aproximadamente de clientes já restabelecidos e normalizados. E a gente segue trabalhando. A nossa melhor expectativa hoje é que a permanecer com essa produtividade, com esse desempenho, até o final dessa semana, até domingo, a gente tem a situação normalizada em Porto Alegre, aqui na capital, a gente já volte para a condição normal de operação. E no interior do estado, que dessa vez foi mais afetado do que Porto Alegre, muito mais afetado, a gente ainda leva alguns dias do início da semana que vem para poder concluir. Presidente, eu queria que o senhor fosse um pouquinho mais preciso, assim, por gentileza. Domingo em Porto Alegre, que horário, assim? E no interior seria segunda-feira, conforme já divulgado? Um pouquinho mais de precisão, assim, por gentileza. Felipe, eu não tenho como cravar um horário para você. Eu tenho ocorrências que a gente ainda não chegou para atender ela. E se eu falar para você que eu vou chegar lá nessa ocorrência e tenho uma estimativa de restabelecer ela em 40 minutos, e eu chego lá e tiver 5 postes caídos, isso dura 4 horas. 5 horas. Então, eu não tenho como cravar, olha, domingo às 22 horas e 17 minutos nós vamos ter encerrado. Isso é impossível no setor elétrico, não existe uma previsão assertiva desse jeito. Então, o que a gente trabalha é com base na produtividade, com base no volume de ocorrência, com base nas características do que nós estamos enfrentando, a gente consegue estimar um período aproximado. Que período é esse? Hoje é no domingo à noite, final de semana a gente utiliza e no domingo à noite a gente conclui. Agora, pode acontecer de no domingo à noite, eventualmente, eu ter alguma coisa que me afete? Pode acontecer e isso certamente vai provocar alguma diferença em relação a essa previsibilidade. Por isso, desse cuidado nosso, vamos dizer assim, com relação à previsibilidade, porque a gente pode gerar uma informação que ali na frente ela não se concretiza. Tá? Então, a gente se limita a dar um horário aproximado
por mais que se queira uma precisão absoluta, mas isso a gente não consegue disponibilizar. E com relação, não à prefeitura a Porto Alegre, perdão, ao município de Porto Alegre, mas com relação à concessão como um todo, a gente está trabalhando para levar isso até terça, quarta-feira. Por quê? Porque, embora hoje se faça uma comparação muito grande em relação ao temporal que nós vivenciamos ontem e o temporal do dia 16 de janeiro, na ótica da concessionária de distribuição, eles são absolutamente incomparáveis. Por quê? Dia 16 de janeiro, nós tivemos 650 mil clientes interrompidos, dos quais 600 mil foram em Porto Alegre. Dessa vez, nós tivemos 815 mil clientes interrompidos e esparramados pelo Estado, pela área de concessão da CE Equatorial, onde os municípios mais atingidos, Bagé, Pelotas, Rio Grande, de longe o município mais afetado por esse temporal, nós ainda temos muitos problemas e dificuldades até superiores àquelas que nós encontramos aqui em Porto Alegre em janeiro. Aqui em Porto Alegre, naquele dia de janeiro, dia 16, nós tivemos ventos aqui de 90 a 100 km por hora. O registro de vento ontem em Rio Grande foi de 140 km por hora. Então, assim, tem muita destruição em Rio Grande, tem muito poste caído em Rio Grande, tem muita rede. Por isso que a gente estende um pouco mais na semana que vem, face à complexidade dos serviços a serem executados naquela região. Presidente, aqui é Maureen, estou aqui com o colega Faleiro. Eu gostaria de lhe perguntar, está, né, no conceito atual de que esses fatores climáticos serão cada vez mais constantes e presentes. Isso gerou várias críticas, sim, em relação a janeiro, mas também em relação aos episódios de 2023. Então, eu lhe pergunto, o que a companhia está fazendo para amenizar, porque realmente esses eventos são incomparáveis entre si, porém os danos são grandes, né? A gente está recebendo ainda muitas informações de clientes que estão chegando no segundo dia e já com perdas muito grandes. Mauro, excelente pergunta, obrigado por ela. É muito importante isso, e eu acho que é muito importante pontuar aqui e até alinhar assim, expectativas. Os eventos climáticos, eles se mostram cada vez mais severos. Eu cheguei aqui no final de agosto do ano passado, eu não tenho o histórico, né, do Rio Grande do Sul, mas eu ouço de todos que o que aconteceu aqui nesse segundo semestre de 23 e início de 24 é algo incomparável historicamente. E esse temporal de ontem, para nós aqui da CE Equatorial, aquilo que a gente conseguiu obter de dados históricos herdados da CE estatal e tudo mais, é o pior temporal para nós. Ele foi pior para nós na área de concessão do que o de janeiro. E o que eu quero dizer com isso? Esses eventos climáticos estão se tornando mais severos, é verdade. Nós estamos nos preparando cada vez mais para esse enfrentamento, com mais investimentos e tudo mais, mas a gente tem que abrir uma discussão mais ampla. Eu não troco todo o padrão de rede, o padrão construtivo de rede elétrica que está aí na área de concessão. São 800 mil postes construídos na rede aérea. Nós não vamos conseguir trocar isso da noite para o dia. O setor elétrico brasileiro é assim. Se você pegar aqui no próprio Estado, nós temos empresas que estão há 20 anos no Estado, privatizada, investindo muito e sofrem os mesmos efeitos climáticos, tal a agressividade que eles vêm acontecendo. Então, nesse segundo semestre e agora, nós estamos ampliando investimento, estamos reforçando a rede de distribuição, aprimorando o nosso plano de contingência, aumentando o nosso contingente de força de trabalho para uma atuação mais rápida, mas isso não é suficiente sob o aspecto de total enfrentamento a catástrofes, intempéries dessa natureza. Então, a gente não vai ter uma solução de curto prazo, que no próximo temporal que acontecer vai estar tudo resolvido. O nosso grande desafio é cada vez melhor. Nós vamos ter que investir mais, nós vamos ter que trocar essa rede que está aí. Para você ter uma ideia, é um dado assim, que chama muito a atenção.
Quando nós chegamos aqui em 2021, a CE hoje, nós temos 800 mil postes instalados, 560 mil postes são de madeira, uma madeira que já apodreceu e que está aí, que qualquer vento derruba 10, 12, 15, 500 postes, como já aconteceu conosco aqui. Então, nós vamos ter que pensar em propor postes mais robustos. Sim, nós já adaptamos o nosso plano de investimento para isso. Agora, eu vou conseguir trocar 560 mil postes da noite para o dia? Não, é humanamente impossível. Então, o setor elétrico, capitaneado até pela Agência Nacional de Energia Elétrica, com outras distribuidoras, vem debatendo o tema para que a gente tenha um modelo também no setor mais adequado e melhor preparado para esse enfrentamento. Nós estamos vivendo um período de transição climática que não é mais da forma como esse setor foi concebido, como as coisas foram construídas historicamente. Então, tem um processo de adaptação muito grande a ser feito. O que a gente precisa garantir? Que enquanto essa transição acontece, nós estejamos cada vez melhor preparados para fazer esse enfrentamento. Eu gostaria de aproveitar exatamente esse gancho desse tempo que o senhor fala, né? Porque eu sei que para cada pessoa o tempo ele acaba tendo uma situação mais delicada, né? Para quem está ali sem luz durante meia hora, para quem está há um dia, por exemplo. E a gente tem discussões políticas aqui no Rio Grande do Sul, o senhor, né, está bem ciente disso, inclusive quando esteve aqui em janeiro, também foi muito questionado sobre isso, inclusive com a possibilidade de uma CPI na Assembleia Legislativa, com uma em andamento na Câmara Municipal. Independentemente dessa questão política, há sim um sentimento de necessidade de atenção, né, por parte da população e de ter uma resposta. Como que o senhor indica? Acha que talvez essa resposta pode vir por meio de uma CPI, por meio de uma manifestação dessa natureza, ou o senhor pede um pouco de paciência para a população? Eu me lembro em janeiro, foi quando a gente iniciou uma sequência de entrevistas coletivas durante o temporal, inclusive com representante de vocês aqui presente, e em todas as entrevistas eu citei isso e continuo citando. Nós precisamos de um voto de confiança da sociedade gaúcha. Esse voto de confiança ele se dá pelo fato de que nós chegamos aqui há pouco mais de 2 anos, não fazem nem 3 anos, a gente entrou com um plano de investimento para resgatar uma concessão que há mais de 10, 20 anos estava deteriorada, sem investimento algum, e infelizmente o que acabou acontecendo é que gerou, e aí eu atribuo responsabilidade para a própria empresa nesse sentido, de que a gente não fez um alinhamento de expectativa. Nós permitimos que se criasse uma expectativa de que, olha, virou a chave, privatizou hoje, amanhã, vida nova, tudo vai ser uma maravilha. Infelizmente não é isso. Infelizmente precisa de tempo para fazer. Nós vamos continuar investindo. A CE anterior a 2021, ela recebia investimentos no sistema elétrico da ordem de 150 milhões ano. Nós estamos investindo 750 milhões ano. Então, isso é mais de 5 vezes o que se fazia antes. É suficiente? Precisamos muito mais, mas isso precisa de tempo para fazer, para a gente poder tirar todo esse atraso. É uma concessão que ela precisa de muito investimento para retomar a resiliência dela, a capacidade dela de suportar adversidades, porque, infelizmente, isso se deteriorou. Então, nós vamos continuar trabalhando muito forte, nós vamos continuar investindo, a gente precisa desse voto de confiança. CE Equatorial é uma empresa do Rio Grande do Sul, que aqui dentro trabalham gaúchos, para a sociedade gaúcha, conhecemos, sabemos o que temos que fazer. Eu sou uma pessoa que recém-chegada, como eu disse, vim de São Paulo, vim para contribuir, a gente escolheu estar aqui para poder ajudar nessa transição e vamos continuar muito forte. Com relação à CPI, nós vamos, independente da CPI municipal, independente de CPI na Assembleia Legislativa, já colocamos isso também nas entrevistas à época,
Nós vamos estar sempre à disposição da imprensa, à disposição da sociedade, à disposição da Assembleia Legislativa, à disposição de qualquer Câmara de Vereadores, órgãos executivos, legislativos e do Judiciário que queiram informações a nosso respeito. Nós estamos fazendo um trabalho muito grande aqui para melhorar o nosso processo de comunicação, para falar com a sociedade, para que a gente possa penetrar com informações, nos aproximarmos. A gente precisa disso, porque a gente tem um trabalho muito bem planejado, muito consolidado, estamos realizando, e também reconheço que, de certa forma, estamos talvez pecando um pouco em levar essas informações para a sociedade, para que a sociedade possa conhecer um pouco mais do nosso trabalho, saber o que nós estamos fazendo, o que nós temos desenhado e calibrar essa expectativa de que sim, vamos fazer isso aqui, vai melhorar essa concessão, vai ter um desempenho diferente, bem melhor, mas a gente precisa de tempo para fazer isso, a gente não consegue fazer isso da noite para o dia. Presidente, com frequência nós vemos, tanto no relatos de pessoas na rua quanto em redes sociais, assim, pessoas utilizando palavras como, se referindo à Serra Equatorial, né, inércia, descaso, com a privatização foi pior, o serviço não melhorou. Eu queria saber do senhor, assim, no sentido de, bom, o senhor falou 2021, nós já estamos em 2024, e como a colega Maureen falou, então, obviamente, os eventos climáticos, eles foram aumentando e, enfim, ampliando, né, de lá para cá nesse período. Eu queria saber do senhor, assim, qual que é o seu sentimento no sentido de quando vê ou se chega ao seu conhecimento essas postagens, essas reclamações de pessoas, por exemplo, que no temporal de janeiro, eu recordo, a gente foi 20 dias para a rua seguido, e as pessoas dizendo que iam levar coisas para frente da sede equatorial, levar carne estragada, iam levar alimentos estragados para frente da sede, porque não sabiam mais o que fazer. Primeiro, queria saber qual o seu sentimento, então, ao ver essas palavras, ao ler, saber dessa opinião em relação às pessoas, algumas delas que ficaram esse tempo todo. E eu queria saber do senhor também em relação o senhor falou no atendimento, né? Mas uma das reclamações mais fortes também é em relação à falta de atendimento dos próprios canais que a população tem, digamos, a Clara, digamos, é o bot, o robozinho que tem ali no WhatsApp ou no SMS. As pessoas, às vezes, elas têm protocolo, mas elas só têm aquilo e não conseguem ter o retorno adequado a tempo. Então, no sentido de qualificar como melhorar essa resposta à população e aí em relação a essas opiniões que as pessoas já publicam, enfim. Eu digo para você o seguinte, o primeiro sentimento, e é claro, essas informações chegam, sim, a assessoria de comunicação nossa interna, nós temos aqui o hábito e o processo que eu tome conhecimento disso, então isso eu sou diariamente alimentado por essas informações. O primeiro sentimento, sem dúvida nenhuma, que eu quero deixar registrado aqui para vocês, é o de respeito à manifestação das pessoas. Eu acho que as pessoas são legítimas nas suas necessidades, têm o direito, óbvio, e concreto de fazer as suas reclamações, e a gente consegue claramente entender esse tipo de reação, né? Também, o que a gente sabe é que cada dia a população e a sociedade em geral está mais dependente de energia elétrica, nós estamos dependentes cada vez mais, então eu tenho 58 anos, né? Estou há 41 anos no setor elétrico, e eu ficar 1 hora sem energia hoje é completamente diferente de eu ficar 1 hora sem energia há 40 anos atrás. Embora 1 hora continue sendo 1 hora, mas a questão da dependência da energia elétrica mudou muito. Então, é natural esses anseios, essas indignações pela sociedade, e nós respeitamos isso. O segundo sentimento que vem é o sentimento da responsabilidade, é o quanto a gente tem que trabalhar, o quanto a gente tem que fortalecer os nossos processos, melhorar os nossos processos para poder fazer frente a essa nova realidade, a essa nova expectativa do cliente que está a quem nos cabe atender, né? Então, a gente tem que continuar trabalhando, é por isso que eu ressalto muito que nós vamos continuar investindo, nós vamos continuar fazendo o que é necessário para poder melhorar a qualidade do serviço. Nós não podemos e não estamos aqui entendendo que o que a gente
faz hoje é suficiente. A gente tem noção clara da concessão que nós adquirimos e temos noção clara do trabalho que precisa ser feito. Então a gente vai continuar trabalhando, vamos continuar trabalhando todo dia para entregar um serviço que vá de encontro à expectativa dessa população. Então é nesse sentido que a gente pensa que é dessa forma que a gente trabalha todo dia para buscar esse resultado que a gente precisa buscar. Presidente, mas em relação à qualificação do atendimento, assim, é possível agilizar assim, essa resposta? Desculpa, perfeito. Em relação à questão da qualificação. Oi? Não, digo em relação à resposta ao usuário, né? A qualificação do atendimento para o usuário. Perfeito. Perfeito. Em relação à qualificação para o usuário, veja só, a gente também tem ampliado canais. Veja, em janeiro, nós, quando a gente se deparou com aquele temporal que atingiu 650 mil clientes, a gente revisitou canais, ampliou canais de entrada nos nossos diversos canais de reclamação, e agora nós tivemos um de 815 mil. Nós temos aqui, em média, numa rotina diária, um atendimento em torno de 30 a 35 mil atendimentos mês. E quando você se depara com aproximadamente 300, 200 mil chamados num intervalo de 2 horas, 3 horas, que foi o que aconteceu ontem, é natural que haja, não estou dizendo que nós não podemos melhorar, mas é esperado que haja um maior tempo de atendimento, um maior volume de linhas congestionadas de acesso, que nós temos problema com o problema de ontem, e não foi diferente em janeiro. Nós temos problemas também na telefonia, que torres de retransmissão acabam saindo do ar. Eu recebi aqui, depois de normalizado, o WhatsApp de clientes que estavam totalmente insatisfeitos com o nosso serviço, com a Clara, que é o nosso serviço de WhatsApp, porque não estavam conseguindo mandar mensagens para nós. Mas, infelizmente, né, não é um problema de origem na CE Equatorial, porque quando a gente olha para o que aconteceu, para o próprio print de tela que esses clientes nos enviaram, a mensagem deles sequer tinha saído do celular por uma inoperância. Então, mas para o cliente, né, isso tudo é uma questão de dificuldade de falar com a companhia. Então, o que a gente faz nós conversamos com as operadoras de telefonia, a gente tenta explicar isso. Então, é natural que no momento de grande contingência com essa complexidade tenha alguma dificuldade adicional de falar conosco. O que a gente orienta continue tentando por um canal, por outro canal, que a gente vai receber essas informações e certamente nós vamos tratá-las. Então, agora, também está na nossa responsabilidade, e isso faz parte do nosso processo interno, cada vez nos estruturarmos melhor. A gente volta um pouco lá na questão da mudança climática e do reforço da nossa rede elétrica. Da mesma forma, se eu quero estar melhor preparado para um enfrentamento climático cada vez mais severo, eu também preciso estar permanentemente reavaliando os meus canais de acesso para dar melhor condições de acesso pelos nossos clientes. Então, esse é um trabalho que a gente também faz, mas a gente também quer que, né, o nosso cliente, a gente quer ser suficientemente claro para nos fazermos entender pelos nossos clientes de que numa situação como essa, atípica, que nunca ninguém vivenciou, porque ela nunca aconteceu, não dá para a gente ficar comparando com o dia a dia normal, porque realmente, se a gente fosse aqui dimensionar, né, uma estrutura para suportar o atendimento pleno, todos os dias, como se ele acontecesse todos os dias do ano, isso inviabilizaria qualquer empresa, né, em qualquer lugar do mundo. Então, esse conceito, são essas características e essas questões de não tratar casos particulares de uma forma generalizada que nós precisamos cada vez mais levar para os nossos clientes esse entendimento.
Eu quero só fazer um complemento, desculpa, colega, é que agora que eu me lembrei, porque ontem nós tivemos uma discussão aqui interna, presidente, e sobre essa questão de comunicação pública, né? Comunicação para toda a sociedade. E a gente sabe que hoje as redes sociais, elas são um canal muito importante para esse tipo de comunicação, e eu falo até em nome da colega que trabalha comigo, né, que fez uma publicação dizendo que, olha, já estavam tantas horas, né, que tinha acontecido e faltavam informações, e, por exemplo, o Twitter, desde então, começou a colocar, né, esses balanços, porque isso ajuda também a reforçar o nosso trabalho de fiscalização, mas o nosso trabalho de informação, mas também para as pessoas terem uma noção, né, do que está acontecendo e do contingente. Então, eu queria só deixar esse registro, né, aqui aproveitando essa oportunidade. Ô, Maureen, sem dúvida, eu acompanhei esse caso, tá? Eu conheço o caso que você está se referindo, o caso chegou a mim, é o caso da Thaline. Assim, imediatamente quando isso chegou para nós entramos em contato com ela. Sim. E para nós, assim, soa para olhar para dentro o que é que nós não estamos conseguindo fazer direito e corrigir. Porque a gente tem um mailing, a gente tinha nesse mailing de outros profissionais do Correio do Povo que estavam recebendo. Nós estivemos e estamos ainda publicando periodicamente informações, e por algum motivo isso não chegou. Então, assim, o que a gente está olhando é onde é que eventualmente falhamos para a gente corrigir e melhorar isso, como é que a gente pode fazer uma atualização de e-mailing. Nesse caso em particular, teve até uma questão de férias envolvida, né? Como é que a gente vai mas também, tratar isso? Exato, mas também, presidente, a própria questão de, por exemplo, no Twitter, né? E eu cito a conta oficial de vocês, porque foi uma discussão que nós tivemos também internamente, de como é importante, não essa comunicação até individual, mas essa comunicação coletiva, né? Porque ajuda a dar uma dimensão para a população e para o usuário, e aqui, falando menos como jornalista, mas como usuário que está em casa, de saber que, olha, a atualização da última hora é que diminuiu tanto, da outra última hora diminuiu tanto, também ajuda a dar essa noção do processo que estava acontecendo. E esse episódio especificamente já tinha passado praticamente, né, acho que umas 10 horas sem nenhuma atualização, porque estava concentrando também no governo do estado. Mas vocês fazerem essas publicações que ampliaram-se durante a noite e estão ainda presentes no dia de hoje, ajuda bastante a população que está do lado de fora, né, e que acha talvez que é o seu problema, mas também para ter uma noção de que tem outras pessoas, né, e que vocês estão trabalhando, vocês como empresa, é claro. Então, por isso eu achei importante também deixar esse registro, né, para o senhor. Então, Maureen, mas eu sou, assim, muito grato. Eu acho que a gente tem que ouvir esse tipo de crítica, esse tipo de contribuição, internalizar, e essa é uma coisa que a gente fez ontem. A partir desse caso, o que nós podemos fazer cada vez melhor? Agora, eu lhe asseguro, ontem, quando nós deflagramos o plano de contingência, e esse tamanho de contingência, quem deflagra sou eu, o presidente da empresa, pelos processos internos que a gente tem, que é exatamente porque a partir daquele momento todos os nossos profissionais deixam de fazer as suas atividades rotineiras e se voltam para aquilo que é estabelecido para que ele faça dentro do plano de contingência. Então, esse decreto, vamos dizer, ele vem do presidente com essa finalidade. E às 7 da manhã, quando a gente decretou o plano de contingência, a partir das 8 da manhã nós começamos a atualizar Instagram, Facebook, Twitter, a cada 2 horas. Esse é o nosso procedimento. Então isso foi acontecendo porque sou eu que gero a informação, inclusive, para publicação. O centro de operação gera, melhor dizendo, passa por mim e vai para a área de comunicação. Então a gente vinha fazendo isso. Se você me perguntar agora, por que é que nós não estávamos sabendo? Eu confesso, não sei dizer para você. Tanto é que depois... Mas aí depois que a gente nós ajustamos, vocês começaram a receber a partir das 8 da noite e a gente vinha fazendo isso antes. A gente tem as publicações, se você entrar no Instagram, você vai ver lá o histórico a cada 2 horas de publicação disso, mas por algum motivo
nós falhamos, a gente atualizou o mailing ontem, a gente não quer mais incorrer nisso e vamos continuar melhorando e aprendendo com oportunidades quando surgirem, porque eu concordo plenamente com você, a imprensa nessa hora, ela é um forte aliado, e seja através de mídias sociais, rádio, TV, jornal impresso, ela é um forte aliado nosso para levar informação para a população, e a gente não pode prescindir de maneira alguma dessa ajuda, desse apoio. Então, é por isso que está aqui conversando com vocês, está reavaliando aprendizados, oportunidades, são coisas que a gente tem que fazer continuamente para melhorar nosso serviço. Maravilha. Presidente, ontem o prefeito Sebastião Melo conversou conosco, até casualmente comigo, após a reunião no SEIC que ele teve inicialmente, após os danos do temporal, e chamou a atenção que ele falou que estavam presentes representantes da CE Equatorial. E aí ali a gente pescou, acabou deixando claro que ele mais ou menos comentou que os atritos haviam diminuído. Até coloquei nisso uma matéria que foi publicada hoje. Atritos, eu me refiro entre o Executivo, Prefeitura de Porto Alegre e a CE, que os ânimos estavam um pouco exaltados, eu acho, na época do temporal de janeiro, porque o próprio prefeito Sebastião Melo falou, criticou a atuação da CE, enfim, ameaçou levar órgãos de controle, enfim, toda essa questão, e depois resultou na CPI isso tudo. Eu lhe pergunto, assim, no âmbito de vocês, o que vocês fizeram, assim, para resolver, entre aspas, para diminuir esses atritos, se é que essa é a palavra mais adequada, entre vocês e a prefeitura, o que mudou nessa comunicação? E eu queria perguntar também sobre a questão dos órgãos de regulação próprios, AGERGS, por exemplo, né? Órgãos de fiscalização também por parte do governo do estado. Como é que vocês estão lidando, assim, com essas possibilidades de multas, de sanções por parte da AGERGS? Como é que está esse diálogo de vocês com eles? Vamos lá. Com relação aos atritos com a prefeitura, eu confesso a você que eu não enxergo dessa forma. Da parte da CE Equatorial, nós nunca tivemos em atrito com a prefeitura. O que a gente tem são debates, são pontos de vista eventualmente sobre determinados temas que possam divergir, e da divergência vem sentar para mim, vem sentar numa mesa, colocar as nossas opiniões, ouvir as opiniões contrárias e convergirmos. E mesmo que para essa convergência precisemos de ajuda, se caso não se chegue a um senso comum. Então, no caso específico, naquele temporal do dia 16 de janeiro, é por isso que eu digo, nas crises é que surgem alguns debates que no dia a dia não surgiriam, né? Nós não estaríamos discutindo a convivência da vegetação com a rede elétrica se não houvesse o temporal do dia 16 de janeiro, mesmo que houvesse o de ontem, porque o de ontem não suscitaria essa discussão, porque não teve esse problema na mesma magnitude, nem de perto do que aconteceu lá atrás. Então, o que acontecia antes do dia 16 de janeiro e acontecia de forma regular, sem que a população perceba, sem que a sociedade se importe, sem que a imprensa traga o tema para discussão, porque não é um problema, né? Nós tínhamos o nosso planejamento de poda de árvores, daqueles galhos que estão próximos da rede elétrica, que é essa a nossa responsabilidade, é isso que a licença na FEPLAN nos autoriza a fazer, e a prefeitura tinha o planejamento dela de cuidar da vegetação, fazer o manejo, que a Secretaria de Serviços Urbanos sempre fez junto com a Secretaria de Meio Ambiente. E havia uma forma coordenada de fazer isso entre as partes? Não, cada qual cumprindo os seus planos, e planos que nunca foram objeto de crítica, planos que nunca foram objeto de questionamento. O serviço urbano corretamente olhando para as necessidades da sociedade, para o trânsito, e nós olhando para o fornecimento de energia elétrica. Quando naquele temporal essas duas coisas se juntam, árvore, vegetação e rede elétrica, e são fortemente afetadas um pelo outro, percebe-se que aquele planejamento estruturado de forma separada
ele não é o melhor planejamento para se fazer de forma conjunta. Então, abre-se uma discussão em torno disso, é natural nessa hora, e de novo, eu não vejo conflito nisso, eu não vejo atrito nisso, e a gente começa a conversar, né? E nessas conversas houve um entendimento de que o Ministério Público pudesse ajudar. Nós iniciamos essa discussão com a SEMA, né? Depois ela foi transferida com o apoio do Ministério Público, e até que agora, recentemente, a gente chegou num termo de cooperação que está para ser assinado já entre as partes, a sua redação final já tá feita, e está para assinatura agora pelas partes, de tal forma que a gente começa a fazer um planejamento conjunto com a Prefeitura para esse tipo de atividade, otimizando esforços e trazendo o melhor resultado para a população, que no fim do dia é isso que deve fazer, né? Uma prefeitura e uma empresa privada que presta um serviço público. A população e a sociedade têm que estar acima disso. Então, para mim, na verdade, eu vejo isso como um avanço, em que pese, né, pode parecer, tem atrito, tem briga. Não é isso. O que tem é uma evolução. Então, a gente enxerga dessa forma. Caso semelhante aconteceu com o DEMAI, nós trouxemos os técnicos do DEMAI para dentro aqui, eles contribuíram, sugeriram, falaram para a gente o que eles precisam, quais são as estações de bombeamento, quais são as estações de tratamento prioritárias dentro da cidade. Porque numa operação normal e separada, existe um planejamento do DEMAI para trabalhar isso, existe um planejamento da CE para trabalhar setor elétrico, ótimo. Deu problema, vamos aprender com isso, vamos trabalhar junto e vamos evitar. E o temporal de ontem, a performance e o desempenho sobre o aspecto dessas operações foi muito melhor, sem dúvida nenhuma, tanto é que rendeu esse elogio do prefeito, que está bem melhor, e de nossa parte o reconhecimento que está bem melhor também. Eu não acho que tenha atrito a ser vencido, nada, eu acho que isso faz parte dentro de um processo de discussão e de melhoria. Sobre o aspecto da AGERGS e dos agentes de fiscalização do órgão regulador, a AGERGS é legítima representante da Agência Nacional dentro do Estado para fiscalizar o serviço da Equatorial, da CE Equatorial, não só da CE Equatorial, né, mas em todo o Estado a partir de elétrica também. E respeitamos o trabalho, nós sabemos o regulamento, temos um contrato de concessão que nos obriga, né, a determinadas atividades, determinados níveis de atendimento, e dentro de um modelo do setor elétrico, onde a atividade de distribuição ela está concebida na forma de um monopólio natural e é regulado para evitar, né, problemas que esse tipo de atividade possa trazer, a AGERGS é digna representante da agência reguladora, fiscaliza de forma intensa e regular, faz o seu papel e, diga-se de passagem, faz um excelente papel. A AGERGS aqui, a agência estadual aqui no Rio Grande do Sul tem um corpo técnico altamente capacitado, a gente percebe claramente isso, e fazem o seu papel de fiscalização dentro da metodologia que o setor elétrico tem, plano de resultado, uma proposta de melhoria e até fiscalizações que podem resultar em punições, multas, caso a distribuidora, a concessionária, não cumpra aquilo que está pactuado no regulamento ou em algum acordo feito de plano de resultados, que a gente chama para estabelecer melhor desempenho. A AGERGS está no papel dela, nós entendemos isso claramente. O setor elétrico também tem na sua governança que a distribuidora, caso não concorde, tem espaço para discussão no âmbito administrativo com a AGERGS, que pode reavaliar. Tem a segunda instância, que a distribuidora pode recorrer à agência nacional, caso não tenha um acordo no âmbito estadual. E tem até a questão da possibilidade de uma eventual judicialização. Esse é um modelo democrático, é um modelo instituído. Então, cada qual no seu papel, também sempre buscando o melhor para a sociedade, porque a AGERGS também faz isso com o intuito de melhorar o serviço para a sociedade. A CE Equatorial também tenta fazer o seu melhor e busca todo dia fazer o seu melhor em benefício da sociedade. E se isso acontece no meio do caminho, é uma oportunidade também
para a gente revisitar, ver e tudo mais dentro daquela que é a governança estabelecida no processo de regulação do setor elétrico. Então, não vemos nenhum problema com relação a isso. A relação com a Agergs é uma relação muito boa, é uma relação técnica de entendimento das situações, de entendimento dos problemas, de sim, temos desafios de melhoria contínua, e nesse sentido é que a gente persevera todo dia, trabalha todo dia, investe todo dia, porque eu tenho certeza que quem ganha com tudo isso no final das contas é a sociedade gaúcha, a sociedade porto-alegrense. Presidente, obrigado mais uma vez pela sua entrevista, disposição, 40 minutos aqui. Não é fácil, né, Maura? Não é fácil. Presidente, muito obrigada. Eu sei que esse tempo é muito importante para o senhor que está coordenando todas essas atividades, então concedê-lo para essa conversa com muita franqueza e honestidade, saiba disso. Então a gente agradece muito pela sua atenção. Mari, veja só, eu jamais poderia deixar de atendê-los. Como eu falei, vejo a imprensa como legítima aliada no sentido de levar informação transparente, informação honesta, informação adequada para os nossos clientes. A gente precisa desse impulsionamento, a gente precisa desse braço. Portanto, eu jamais poderia me negar a recebê-los. Espero que uma hora vocês possam vir aqui, conhecer o nosso centro de operação. Eu já deixo aberto a visita para vocês, caso tenham interesse. Teremos o maior prazer em mostrar como é que a gente opera, como é que é esse processo de chegar à reclamação, como é que é esse processo de priorização de atendimento, né? A gente sabe, nessa altura do campeonato, que tem gente que está há mais de 24 horas sem energia, a gente sabe dos transtornos que isso causa, mas a gente também tem que fazer escolhas aqui. Eu não posso deixar um hospital sem energia, eu não posso deixar uma rodoviária sem energia, eu não posso deixar um presídio sem energia. Isso nos leva obrigatoriamente a uma priorização. E nós, quero reforçar com vocês, nós vamos trabalhar aqui continuamente, diuturnamente, nós não vamos parar enquanto mais essa crise estiver debelada, e depois dela vamos seguir trabalhando para melhorar a qualidade do serviço para toda a sociedade. É compromisso nosso, e a casa aqui fica aberta, caso vocês tenham interesse em vir conhecê-la, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, presidente, mais uma vez, tá bom? Um grande abraço, bom trabalho para vocês aí. Obrigado.